Fala rapaziada, bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de aposta de futebol desta quinta-feira, dia 5 de junho. Assim, separei 9 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal para conhecer as nossas dicas no mínimo por uma semana e você saberá como funciona. Caiu de paraquedas e está gostando dos nossos palpites? Deixa o like para fortalecer o canal. Ativa o sininho de notificações para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo, rapaziada, para que ele possa estar chegando a mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como você através das nossas análises esportivas. Lembrando, aposte com responsabilidade e aposta apenas para maiores de 18 anos. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise vai começar pela Copa do Mundo da Ásia, qualificação à terceira fase, o jogo da Austrália versus Japão, início às 8h10 da manhã. Bom, a equipe da Austrália paga uma odd de 2,60. As odds estão bem parelhas tecnicamente. A equipe da Austrália atualmente é vice-líder com 13 pontos e o Japão lidera com 20 pontos, já está classificado. Então, a equipe da Austrália precisa mais do resultado. Vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. E a equipe do Japão, 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. Ambas as equipes vêm a 5 jogos de invencibilidade. O último confronto foi um duelo bem equilibrado tecnicamente, 1-1. Mas nos últimos 5 confrontos, a soberania é da equipe do Japão. Vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. A equipe da Austrália não tem time assim suficiente para tentar golear essa equipe do Japão, mas é uma seleção que vai tentar impor o equilíbrio técnico nessa partida. Então, diante deste mercado, acredito que será um jogo para over 1,5 nessa partida. Vamos agora para o jogo da Indonésia versus China. É o confronto do quarto colocado versus o sexto colocado. A China tecnicamente aí está muito distante. A equipe da Indonésia tem 9 pontos. Joga por um empate nessa partida para ficar entre os 4 melhores colocados. E a equipe da China tem que vencer e torcer por combinações de resultado. A equipe da Indonésia, 5 jogos, apenas uma vitória, batendo under 2,5 em 3 deles. E a China, 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 deles. Nos últimos 2 confrontos a China venceu. A China é a favorita tecnicamente, atuando em seus domínios. Porém, o jogo é fora de casa. A China não faz bons jogos fora de casa. Mas ainda assim, vejo a China com mais qualidade técnica. Então, diante deste mercado, acredito que será um jogo para mini opção de zebra aí, uma China com empate. E em confronto aqui para over goals, ambas as equipes aí têm defesas terríveis e tem ataques ineficientes. Então acredito que será um jogo under nessa partida. Podemos buscar aqui um jogo para under 3,5 nessa partida. Bom, vamos agora para o jogo do Catar versus Irã. Início às 15h15. É o confronto do líder versus quarto colocado. É, meu parceiro, 9ª rodada para essas equipes. A equipe do Irã vai caminhar sua classificação, joga por um empate e o Catar busca se firmar dentro desse G4 aí. O Catar, 5 jogos, batendo ambas as equipes marcam. É a equipe do Irã, 5 jogos, batendo over 2,5 em 4 deles, over 1,5 nos 5. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Irã e uma derrota, batendo over 2,5 nos últimos 4.
Então é aquele confronto maroto para gols nessa partida. O Irã é o favorito em minha visão, mas o Catar é uma equipe que costuma marcar seus golzinhos. Então vejo o Irã marcando e vejo o Irã sofrendo. Então o jogo para over 1,5, pagando 1,30. Vamos agora para o jogaço aí da Liga das Nações da UEFA. Temos a playoff semifinal Liga do Grupo A, meu parceiro. Temos a Espanha versus França às 16 horas. Bom, é um confronto bem interessante. A equipe da Espanha é uma equipe que está jogando muito ao lado da seleção da Argentina, uma equipe sul-americana. A equipe da Espanha é uma equipe da Europa, é uma equipe que vem a 5 jogos batendo, ambas as equipes marcam nos últimos 4, over 2,5 em todos. É uma equipe que costuma marcar gols a todo momento, ou seja, é uma equipe complicada de se enfrentar. E a equipe francesa, meu parceiro, do Kylian Mbappé, vem aí de 5 jogos de apenas uma derrota, batendo over 1,5 nos últimos 3 jogos. Nos últimos 5 confrontos temos equilíbrio técnico, com 3 vitórias da Espanha, 2 da França, batendo over 1,5 nos últimos 3. Ou seja, esse jogo vai ser daquele jeito, meu parceiro. O vencedor dessa partida, com certeza, vai se encontrar aí com o vencedor entre a Alemanha versus a equipe de Portugal. Então, o bicho vai pegar nesse jogo. A Espanha é uma equipe que jogou muito bem a Euro, foi campeão da Eurocopa e vai jogar com tudo diante dessa seleção da França. É o seguinte, a seleção espanhola tem grandes jogadores, meu parceiro. Tem o Nico Williams, tem o Lamine Yamal, tem o Zubimendi, tem o Olmo, tem grandes lateral, como é o caso do Cucurella, tem o grande goleiro Simon. Então é uma seleção de autoridade. Tem grandes jogadores que passam pelo Barcelona, como é o caso do Ferran Torres, o Pedri, temos o Yamal e o Olmo. Pelo Atlético de Madrid joga o Nômade, temos o Asensio, que joga pelo Real Madrid. Então não tem muito o que discutir. Essa equipe da Espanha é uma equipe muito qualificada. Não que a equipe da França fique atrás, porque também tem jogadores de qualidade que podem decidir a todo momento, como é o caso do Mbappé, Dembélé, temos aí o Tchouaméni, jogador do Real Madrid, o Upamecano, Saliba, Theo Hernandes, Koundé, rapaz. Mas em relação ao goleiro, a equipe da Espanha está favorável aí. Para essa partida, acredito na seleção da Espanha. Grande jogo aí que todos esperam entre Espanha e Argentina, em janeiro do próximo ano, pela finalíssima, mas aqui não vem ao caso. Aqui acredito na Espanha, chance dupla, Espanha com empate, em duelo para gols, vejo um jogo para over 1,5 e também um possível ambos marca. E para finalização, Lamine Yamal aí, mais de 1,5 finalização com certeza. Vamos agora para a eliminatória da Copa do Mundo, América do Sul. Temos o jogo do Equador versus Brasil, é o confronto do segundo versus o quarto colocado. A seleção brasileira vem com novidades para esta partida, como é o caso do técnico Carlo Ancelotti, ex-treinador do Real Madrid, agora treinador da seleção brasileira. O que muitos previam, o que muitos não previam, aconteceu. Ele está aí. Neymar não foi convocado, Rodrigo não foi convocado. A equipe do Equador é uma equipe que está tentando se engrenar com a sua equipe. Vem a 5 jogos batendo under 2,5 em 3 deles. E o Brasil, meu parceiro, será que o Ancelotti consegue colocar uma intensidade elástica nesta equipe? Fernando Diniz não conseguiu,
Dorival Júnior não conseguiu. E Tite, meu parceiro, então os últimos 4 treinadores aí a 5 não conseguem um equilíbrio técnico. Vem de uma derrota amarga diante da seleção da Argentina. Fato é que declarações do Rafinha não pegou bem. E outras polêmicas envolvendo CBF, etc. A equipe da seleção brasileira, 5 confrontos, não perde para essa seleção equatoriana e é a favorita, em minha visão. Tem jogadores mais versátil, então diante disso, mesmo o Brasil passando por essa má fase, vejo um grande favoritismo diante dessa seleção equatoriana. Por quê? Essa seleção equatoriana, quando enfrenta o Brasil, tem grandes dificuldades, então procura sempre o contato entre os jogadores, ou seja, marcação alta, quebra-quebra e etc. Mas aqui vou acreditar aí numa chance dupla, fora com empate. Vamos agora para mais um jogo, desta vez pela Colômbia, Once Caldas versus Santa Fé. É um confronto que tem início às 20h10. A equipe do Once Caldas, em 5 jogos, bateu over 1,5 em 3 deles. E o Santa Fé, 5 jogos, bateu over 1,5 em 3 deles também. Nos últimos 3 confrontos, Santa Fé levou a melhor. Porém, vai atuar fora de casa. A equipe do Once Caldas é uma equipe que vem atuando bem dentro dos seus domínios. Ainda assim, é um jogo bem complexo para essa equipe do Once Caldas. Então, vamos estar pegando aqui um confronto para menos de 3,5 e zebra aqui pode acontecer aí uma vitória do Santa Fé, já que ele tem uma grande soberania nos confrontos. Retornando à qualificação da América do Sul, temos aí Paraguai versus Uruguai, início às 21h, é o confronto do terceiro versus quinto colocado. A equipe do Uruguai, meu parceiro, é uma equipe que vai atuar fora de casa, vai enfrentar um Paraguai que se encaixou novamente na competição, vem de um empate diante da seleção da Colômbia, há 5 jogos marcou gols em todos, batendo over 1,5 no mínimo em 4 deles, e essa seleção do Uruguai bateu under 2,5 em 4 dos últimos 5 jogos. Então, vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. Em 5 confrontos aí bateu under 1,5 nos últimos 4. Um jogo de grande equilíbrio técnico. Acredito novamente em um jogo para poucos gols. Um jogo para menos de 3,5. Um jogo para menos de 2,5. E essa equipe do Uruguai pode aprontar aí diante dessa seleção do Paraguai. Então, muito cuidado neste jogo. Vamos agora para Chile versus Argentina, às 22h. Temos aí a líder Argentina versus o último colocado Chile com 10 pontos. Está a 5 pontos da Venezuela, que está indo para a repescagem. É o seguinte, a seleção da Argentina já está classificada, provavelmente primeiro colocado aí vai conseguir finalizar na primeira colocação. A equipe do Chile vem a 5 jogos batendo under 2,5 em 3 deles. E a equipe da Argentina começa a se encaixar e engrenar uma sequência de vitória. 4 vitórias em sequência, batendo over 1,5 em 3 delas. E nos últimos 3 confrontos, 3 vitórias da Argentina. A Argentina que sofria quando enfrentava o Chile, mas isso acabou. A Argentina do Lionel Scaloni está muito bem em suas competições. Então, mesmo atuando fora de casa, vejo a Argentina com grande autoridade técnica. A Argentina do Lionel Messi, chance dupla aí. A Argentina com empate. Vamos agora para o último prognóstico do dia. Temos o jogo da Colômbia e o jogo entre Milionários versus Atlético Nacional, às 22h15. A equipe da casa vem a 5 jogos batendo over 1,5 em 2 deles, vem a 3 vitórias em sequência. O Atlético Nacional vem a 3 jogos batendo under 2,5 em 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos foi 2 empate técnico. Para essa partida, um jogo bem equilibrado. Vou acreditar chance dupla, Milionários com empate.
E rapaziada, ao mais é isso. Espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos de aposta e palpite de futebol desta quinta-feira. Quinto amanhã, vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla com bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui para você no jogo do Equador versus Brasil, chance dupla, Brasil com empate. Vamos estar deixando a Espanha com empate diante da França e vamos estar deixando a Argentina com empate diante do Chile, uma boa tripla. Outra boa opção que vocês podem pegar aí, outra boa opção é um jogo entre aqui o jogo da, vamos lá, um over 1,5 entre Catar versus Irã, over 1,5 Espanha versus França e podemos pegar esse under 3,5 entre Uruguai versus Paraguai. Então, duas triplas muito bem analisadas, monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Avante, tropa!